Muito bem, podem se sentar. Nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Hoje aqui Mateus capítulo 5. Nós vamos nos prender um pouco mais, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos aí nessa jornada no Evangelho de Mateus, aí com a expectativa de durar talvez uns 10 anos. Né? Hã? Se voltar antes, tem termino. Sim, se Jesus voltar, essa é a nossa esperança, né? Jesus volte logo, né? Que Jesus volte antes disso. Essa é a nossa expectativa. Mas até lá nós vamos aprendendo a viver como Ele quer que vivamos, né? E fazemos isso, nós vamos fazer isso, né? Estudando o Evangelho aqui de Mateus, né? E nós entramos nas bem-aventuranças. Estamos na nossa terceira aula nas bem-aventuranças, ou melhor dizendo, estamos na nossa terceira aula no Sermão do Monte, né? Porque as bem-aventuranças, elas estão incluídas, né, dentro do Sermão do Monte. Então, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, nós estamos falando do Sermão do Monte, né? Uma parte do Sermão do Monte, né? Não é todo o sermão, né? É uma parte. E nós falamos então das duas primeiras, estamos fazendo assim de duas em duas, né? É a proposta de fazer de duas em duas. São 8 bem-aventuranças. Claro que existe às vezes alguém que queira assim classificar uma a mais, né? Colocar como 9 bem-aventuranças, porque no versículo 10 ele também usa essa expressão bem-aventurados, né? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles, ou melhor dizendo, no versículo 11, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Porém, nós entendemos que os versículos 11 e 12, eles constituem uma parte separada. Ele não faz parte das bem-aventuranças, né? Que vai do versículo 3 até o versículo 10. Mais para frente a gente vai explicar por quê. Mas vamos ler aqui então os versículos 5 e 6, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, né, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, nesse sermão, nosso Senhor Jesus, ele apresenta o programa, o Sermão do Monte. Ele apresenta o programa do seu reino. É a constituição do reino de Deus. Basicamente é o Sermão do Monte, né? A semelhança das leis que foram dadas lá por Moisés no monte, Jesus agora vai dar as leis desse reino que ele está inaugurando, né? Lembrando que lá no capítulo 4, nós vimos que Jesus começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado, né, o reino de Deus. E aqui ele começa a falar quais são as normas desse reino. E nesse reino, Jesus fala que a nossa justiça, ela deve superar a justiça dos escribas e fariseus. Isso está lá no versículo 20 do capítulo 5, quando ele diz: olha, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então isso que Jesus está trazendo aqui é a justiça que ele quer, né, que seja evidenciada nos participantes desse reino. Olha, a justiça de vocês deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então o nosso propósito hoje é continuar falando sobre os elementos que constituem o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Os elementos que constituem o caráter dos cidadãos do reino dos céus, né? Estabelecendo aqui esses elementos como referenciais
para as nossas vidas. Eles são referenciais, né? Porque uma vez que nós nascemos de novo, né, agora de uma forma espiritual, nós devemos saber que essas marcas, essas características, elas se constituem como referenciais para as nossas vidas. Isso porque nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo a não nos conformar com esse mundo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, olha, não vos amoldeis, essa expressão que ele usa, não vos conformem com esse mundo. Pelo contrário, vocês têm que, pela renovação da vossa mente, né, se transformarem, né, e dessa forma experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que às vezes nós não experimentamos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável? Porque nós estamos ainda moldados com a forma do mundo. Né? Então a vontade de Deus para nós, às vezes ela não é boa, perfeita e agradável por isso. Né? Então aí Paulo fala, olha, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós somos chamados, na verdade, a não nos amoldarmos a esse mundo, mas pelo contrário, a dar forma a esse mundo que está disforme, né? Que está em uma forma que não agrada a Deus. Mas é interessante pensar que antes de dar forma a esse mundo, nós precisamos de ter uma forma. E a partir então dessa premissa, nós continuamos aqui nossa reflexão. Para dar forma a esse mundo, nós precisamos de ter uma forma. E nós, como cristãos, nós temos uma forma pré-estabelecida por Deus. E nós encontramos elas aqui nas bem-aventuranças. Qual é a nossa forma? São esses elementos que constituem o caráter dos cidadãos do reino de Deus. Aí sim, entendendo qual é a nossa forma, nós podemos dar uma forma nova a esse mundo e não nos conformar a ele, né? Por que eu estou levando a conversa para esse lado? A minha intenção é criar uma linha de pensamento onde nós vamos compreender que referenciais são extremamente necessários. Para conduzir o plano da redenção, Deus estabeleceu alguns referenciais, né, como por exemplo Noé, como por exemplo Abraão, como por exemplo José, Davi e a própria nação de Israel. Naquele contexto era um referencial. Né? A nação de Israel simbolizava o próprio Filho de Deus, né, que é nosso Senhor Jesus. Então é necessário referenciais para a gente saber quem somos, né, para onde estamos indo, né, e para não seguir o conselho do gato, como fez a Alice no País das Maravilhas. Né? A Alice estava perdida como a humanidade. E aí ela vai escutar o conselho do gato, né? Vai pedir a ajuda do gato. Né? O que é isso que eu estou falando? Quem já ouviu falar da história de Alice no País das Maravilhas? Né? Uma história famosa, né? Mais ou menos no meio da história, a Alice ela se depara com o gato chamado de Cheshire, né? Acho que, não sei a pronúncia é isso mesmo. Talvez o Márcio pode me ajudar com a pronúncia, né? e ela faz a seguinte pergunta para o gato na história. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho devo tomar para sair daqui? Aí o gato vai e questiona ela. Ó, isso depende muito para onde você quer ir. Respondeu, né, o gato dessa forma para ela. Daí ela vai e responde para o gato assim: não me importo muito para onde. Aí o gato fala assim: então não importa o caminho que você escolha. Se você não sabe para onde você quer ir, não importa o caminho então que você quer seguir. Né? Então pensa bem comigo, a humanidade ela é como essa jovem, né, Alice, que está perdida, não sabe para onde vai, apenas quer um caminho para seguir. E o gato, perdido também como tal, porque ele faz parte da mesma história, ele não sabe dar uma resposta objetiva, né, para onde ela deve ir. Ele está tão perdido quanto ela.
E a resposta dele é o quê? Se você não sabe o caminho para onde ir, onde você quer ir, né, qualquer caminho serve. Né? Então, é necessário a gente ouvir o quê? Uma voz de fora, porque o gato faz parte da mesma história. Então nós precisamos de ouvir uma voz que vem de fora. Uma voz de alguém que conhece a história, que conhece o cenário, que conhece porque criou. Né? Então, essa voz, é claro, né, é a voz do nosso Senhor Jesus, é a voz de Deus. Então é necessário que alguém que esteja de fora nos oriente qual o caminho, qual o referencial que nós devemos seguir. E esses referenciais estão aqui nas bem-aventuranças, né? Por que eu estou falando isso? Porque ultimamente, meus irmãos, as pessoas têm se classificado ou se deixado classificar como cristãs pelo seu posicionamento, por exemplo, político-partidário. O que é cristão? Cristão é o que é desse partido. Não, cristão é o que é daquele partido. Por que nós nos deixamos classificar por isso? Porque nós perdemos os nossos referenciais. É a mesma coisa da menina perguntar para o gato, lá na história. Quando nós não sabemos para onde nós queremos ir, nós aceitamos essas classificações que vêm, né, aí de fora, como cristão sendo isso, sendo aquilo. Não, cristão é o que está na palavra de Deus. Né? Então, olha a importância de a gente estudar as bem-aventuranças como marcas que constituem o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Né? Então, essas marcas, aquilo que vai nos classificar, aquilo que vai nos identificar, não é a política partidária, não é a ideologia A, a ideologia B, não é o seu time, né, de futebol, né? Por melhor que ele seja, né, eu não vou falar qual que é o meu, senão vocês vão brigar comigo, né? Mas o que nos identifica como cristãos, né, o nosso caráter está aqui nas bem-aventuranças. E hoje, nós falamos semana passada, então, um pouco já, né, nos versículos 3 e 4. Hoje a gente vai falar dos versículos 5 e 6. O primeiro deles aqui, a primeira marca aqui hoje, é que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, verdadeiramente felizes. Felizes independente das circunstâncias. Né? São os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, depois de nós entendemos, falando aqui da semana passada, né, a nossa condição miserável espiritualmente falando, né, ou seja, nós somos humildes de espírito, né, recapitulando aqui, algumas traduções colocam bem-aventurados os pobres de espírito, até na verdade até melhor, traz um sentido mais claro para a gente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque nós estamos falidos depois da queda, depois da rebelião, estamos falidos espiritualmente. E precisamos, então, entender isso para depender de Deus. Não é? Então, pobres em espírito não quer dizer com pobreza material. Nós falamos isso aqui semana passada. Algumas pessoas acham que a pobreza é uma virtude. Né? Inclusive, esse pensamento predominou muito dentro da Igreja Católica, em figuras, por exemplo, como Francisco de Assis, né? E classificava a pobreza como uma virtude. Né? Mas não é assim. Porque nós falamos o quê? Existem pobres que são orgulhosos e existem ricos que são humildes. Então não é humildade, pobreza no sentido material, mas no sentido espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não têm condições espirituais para se salvar. Precisam se apegar a Deus. Né? Eu não posso achar... Porque olha como que é perigoso fazer uma interpretação equivocada. Se eu coloco a pobreza material como uma virtude, eu posso achar que por eu ser pobre, eu sou melhor do que aquele que não é pobre. Está vendo como que é perigoso uma interpretação equivocada?
Então, quando a gente falou aqui de pobreza de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, é nesse sentido, né? E quando nós entendemos isso, vem a segunda bem-aventurança. Nós choramos, bem-aventurados os que choram. Nós choramos por causa da nossa condição, semelhante àquele choro de Jesus por Lázaro. Quando Jesus chora ao ver, né, ao saber que Lázaro está morto, ele não chorou necessariamente porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que iria ressuscitar ele. Ele chorou por ver a condição que a humanidade está submetida por causa do pecado. Poxa vida, não era para ser assim. Mas por causa da rebelião de vocês, a morte veio. Então, nós olhamos para a nossa condição de miseráveis e choramos. E aí vem, né, o consolo. Então, nós somos consolados, né? E aí, então, seguindo essa sequência lógica, a próxima aqui, característica de um cristão, é a sua mansidão. E a mansidão mencionada aqui como parte da verdadeira felicidade, ela não pode ser confundida também com uma característica biológica, que é encontrada, por exemplo, até nos animais. Nossa, olha, esse cachorro ele é mansinho. Então, às vezes a gente acha que a pessoa tem uma característica biológica assim, mais, né, mansa, então ele é bem-aventurado, porque ele não é isso. Não é uma característica biológica, senão bem-aventurados os animais mansos. Os bravos não, só os mansos, né? Não é então uma característica biológica, né? E não é uma mansidão que se expressa também na complacência com o erro. Às vezes a pessoa ela é complacente com o erro, ela concorda com qualquer erro, ela não quer briga, na verdade. Aí, nossa, ele é manso, bem-aventurado é ele, porque ele é manso. Porque ele não se envolve em brigas e tudo, mas essa mansidão também não pode ser compreendida dessa forma, né? Eu já falei aqui da frase de Lutero, né? Lutero fala assim que a paz, se possível, a verdade sempre. Olha como é forte isso. Porque às vezes, em nome da paz, nós aceitamos as coisas erradas, não é? Quantas vezes no contexto familiar deixam de ser tratadas questões por causa da paz? Mas a paz que se fundamenta na mentira, no erro, ela não é uma paz bíblica. Ela não é a paz que vem de Deus. Então a gente tem que colocar muito... claro que existem formas diferentes de se comunicar a verdade. A gente pode falar a verdade de forma mais agradável, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas existe um exemplo do diamante, né? Quem não quer ganhar um diamante? Mas se eu pego esse diamante e jogo ele no seu rosto para te machucar, você não vai gostar. No entanto, se eu te dou ele assim, embrulhadinho, num papel ali, numa caixinha, né, num anel, deixa Deus te usar no anel de noivado, né? A pessoa que ganhar, ela vai achar bom, não vai, Amanda? Então, a verdade é assim, ela também pode ser dita de uma forma, né, dependendo, claro, do contexto, né? Claro que tem contexto que não adianta você falar assim, isso é pecado e pronto, acabou. Isso não tem jeito de você falar de outra forma. Isso é pecado e pronto. Se a pessoa vai receber isso como diamante no rosto ou como diamante embrulhado, né, aí já é questão dela, né? Mas existem contextos que a verdade pode ser dita de uma forma, né, vamos dizer, mais educada, né? Mas então, a mansidão não é isso, não é essa complacência com o erro, em nome de uma suposta paz. Existe um famoso pregador chamado Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, falando sobre esse assunto, ele diz assim: a mansidão em essência, ela é em essência a verdadeira visão que nós temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Exemplo, quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja
exageradamente mal. Quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Nossa, pastor Marcelo, você é isso, você é aquilo. Você nem imagina o quanto eu sou além disso. Sou bem pior do que isso. Quando for falar mal de mim, me chama, que eu sei de coisas a meu respeito que vocês nem imaginam. É mais ou menos assim. Mas às vezes a gente tem uma visão assim elevada de nós mesmos. E quando a pessoa fala alguma coisa de nós, a gente fica furioso. Quando a gente deveria saber que nada que as pessoas venham falar de nós, né, segundo a visão dele aqui, né, é exageradamente mal. Eu sou bem pior do que você pode pensar. Os seres humanos são bem piores do que nós podemos pensar. Não é? Se a gente tiver uma visão de nós, uma visão verdadeira de nós, a gente vai entender isso. Então, quando alguém fala mal da gente, você vai dizer, nem sabe o quanto eu sou pior do que isso. Sabe de nada, não sei. É bem assim. Né? Então nós temos a tendência de considerar a mansidão também como sinônimo de fraqueza. Né? E essa característica parece descrever alguém aí desprovido de coragem, de determinação, né? Mas esse não é aqui também de forma alguma um conceito bíblico. Não é fraqueza, não é falta de determinação, não é nada disso. Né? Mansidão é uma qualidade quase sempre manifesta por pessoas extremamente fortes. Tão fortes que elas conseguem se controlar. Não é? Tão fortes que elas conseguem se controlar. Então essa questão de... Tem um livro lá muito interessante do um psiquiatra suíço chamado Paul Tournier, um psiquiatra cristão, chama Os Fortes e os Fracos. Os Fortes e os Fracos. E ele fala, é muito interessante como ele fala sobre isso. Ele vai falar que aqueles que têm uma postura assim, que se acham fortes, na verdade são fracos que querem se mostrar fortes. Então querem se impor. Então, a mansidão aqui, ela é uma característica que se manifesta muito mais em pessoas que são fortes, não é? Mas que não usam essa força para oprimir as pessoas. Não é? O modelo supremo de mansidão no Antigo Testamento, por exemplo, é Moisés. Moisés, ele foi um dos homens, vamos assim dizer, né, debaixo da graça de Deus, mais poderosos ali na história bíblica. Pelos grandes feitos dele, por tudo aquilo que ele fez. No entanto, ele utilizou a sua força com bondade, com amor, né? Inúmeras vezes ele se via em situação que o próprio Deus queria consumir o povo. Porque o povo estava se rebelando, o povo estava murmurando, e Moisés se punha como um mediador entre Deus e o povo ali. Não é? Então, Moisés é o clássico exemplo de uma pessoa que é forte, mas que expressa essa mansidão bíblica. Né? Ele não era conivente com os erros. Quando tinha uma coisa errada, né, ele jogava limpo ali. Não é? E claro, no Novo Testamento, o maior exemplo é nosso Senhor Jesus, de mansidão. No entanto, a Bíblia diz, Isaías 42, que ele não esmagaria a cana quebrada. Ele não veio para oprimir aqueles que já estavam arrebentados ali, quebrados, que estavam fracos. Né? Ele se expressava como uma pessoa forte com aqueles que era necessário. Não é? Podemos observar isso, por exemplo, nos embates de Jesus com os escribas, com os fariseus. Não é? Ele respondia à altura quando eles abordavam ele, né, com dureza, com pretensão de desqualificar ele. Porém, quando ele se deparava com pessoas humildes ali, ele sabia ministrar ali com bondade. Então, no Antigo Testamento você tem um exemplo, Moisés, e no Novo Testamento nós temos o exemplo supremo de nosso Senhor Jesus, né, como uma pessoa que é mansa. Mas, né,
o fato de Jesus expressar essa mansidão, de forma alguma, qualifica ele como uma pessoa que foi fraca, que não tinha determinação. Pelo contrário, ele foi até a cruz. Quando muitos dos seus discípulos, quando viram a coisa apertando, vazaram fora, né? Cadê o Pedro? O Pedro, Senhor, por ti eu vou até a morte. Sabe nada, inocente. Quando o trem apertou, o Pedro saiu fora. Quem? Jesus? Não conheço, não. Quem que é esse? Né? Olha a diferença de uma pessoa forte ou pessoa, né, fraca. Nosso Senhor Jesus, e ele foi até a cruz, não foi brigando, pelo contrário, ele se submeteu, né? Diz a Bíblia que ele foi como uma ovelha muda, né, para o matadouro. Essa é a expressão de uma pessoa mansa. Não é? Quando tem que ser firme, ele é firme. Né? Quando tem que ser uma forma mais amorosa, carinhosa. Isso é interessante em contextos familiares. Às vezes, tem o pai ou às vezes a mãe que tem uma personalidade mais forte. No entanto, vai lá, corrige tudo, né? Se for preciso, vai aquela havaiana, né? Usa aquela havaiana, mas ao mesmo tempo também ama, né? Protege, né? É uma pessoa que é mansa também. E aquele momento de correção não desclassifica ela como uma pessoa mansa. Ela se mantém firme ali. Então, a mansidão, ela não é uma opção para o cristão. Na verdade, é até um dos aspectos do fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito é alegria, paz, amor, mansidão. Né? E também um mandamento. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Né? Revesti-vos é uma ordem. Vocês precisam se revestir disso, inclusive da mansidão, porque é algo que nos identifica como, né, cidadãos do reino de Deus. Tiago também, ele vai dizer da seguinte forma, Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, a vossa alma. Acolhei com mansidão a palavra, não com rejeição, porque às vezes nós somos seletos, né, em determinados tipos de palavra. Opa, esse Deus falou poderosamente comigo. Né? Mas se tem algo que nos confronta, não, isso aí hoje foi para o irmão que faltou da igreja. Né? Nossa, devia ter ido na igreja hoje a palavra era para você. Né? Nós temos que acolher com mansidão, né, essa palavra aí. Né? E Jesus vai dizer que esses mansos, eles que herdarão a terra. Né? Por isso que eles são bem-aventurados. Por isso que eles são verdadeiramente felizes. E é interessante pensar que em um mundo onde se diz que você precisa ser forte, você precisa lutar, você precisa brigar, onde somente, né, os valentes têm a capacidade de vencer e conseguir aquilo, né, Jesus vai dizer que são os mansos que herdarão a terra. E aqui eu abro um parênteses interessante para a gente falar o seguinte. Às vezes nós pensamos que Deus vai nos tirar aqui do mundo e deixar esse mundo aqui para os perversos. Não, Deus, me tira daqui, esse não é lugar para mim não. Eu sou santo demais para ficar nesse lugar. Né? Nós temos uma visão equivocada sobre isso. Né? E Jesus vai dizer, olha, os mansos herdarão a terra. Tem muitas pessoas que deixam de fazer aquilo para o que foram chamadas aqui na terra, achando que aqui não é o nosso lugar. Quando a Bíblia fala que o mundo não é o nosso lugar, é o mundo no sentido de sistema, valores opostos ao reino de Deus. Porque Deus criou o ser humano para viver aqui na terra. Ele não criou o jardim lá no céu, ele criou o jardim aqui na terra. Nós perdemos o direito de propriedade aqui por nossa rebelião. Então, nós devemos desempenhar o nosso papel como cristãos, como filhos de Deus aqui na terra. Não é?
Não, a gente não vai, Deus vai, eu vou tirar você porque coitado de você aqui, né, nesse mundo sofrido. Não, os mansos, inclusive, herdarão a terra. Né, porque Deus que fez os céus também fez a terra. E Jesus disse, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas às vezes nós estamos deixando a terra para o ímpio, para ele administrar, quando deveria ser nós, os administradores dessa terra. E por isso que existe tanta desigualdade no mundo, porque às vezes nós queremos administrar somente a igreja, não é? Não queremos administrar a terra que foi dada a nós. Né? Os mansos herdarão a terra. Olha o que o Salmo 37 diz. Se você estiver um pouco aflito, né, querendo ir para o céu, né, Senhor, me tira daqui, Senhor. Salmo 37, versículos 10 e 11. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos não são os bravos ali que esbravejam, que querem brigar e falam que fazem, faz isso, aquilo, outro. Não, são os mansos, né? Porque a terra é de Deus. Né? Então a qualidade fundamental da mansidão é a sua dependência de Deus. Né? A mansidão exige ver as coisas da perspectiva de Deus, depois responder a partir disso e não do nosso próprio ponto de vista. Porque se nós formos responder às coisas que nos chegam a partir do nosso ponto de vista, nós vamos expressar raiva, angústia, tristeza, né? E não essa mansidão. Né? Então, que fique claro que essa mansidão não é complacência com o erro, não é ser uma pessoa fraca, sem determinação, não é isso. Né? Quando precisa ser firme, nós precisamos manter uma firmeza. Quando precisa estabelecer a verdade, nós precisamos manter firmes. Não é? Isso não quer dizer que nós vamos fazer isso de forma agressiva, de forma alguma. Não é? Então a mansidão é nesse sentido que a gente falou aqui. E o segundo ponto, aí, o versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, outro aspecto importante aí que nós vamos considerar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque, segundo Jesus, serão saciados dessa necessidade. A fome e a sede, nós sabemos que são instintos, né, de sobrevivência. Até alguns vão dizer que não é bom a gente sentir fome, né? Porque quando sente fome é porque o estoque já está acabando, né? E aí alguns vão dizer que você tem que comer de 3 em 3 horas, né? Mas não vou entrar nesses meandros aqui porque a Amanda pode, né, me corrigir. Né? Seria igual um carro quando ele acende a luz da reserva, né? O ideal seria não chegar nisso, né? Mas nesse preço que está a gasolina, faz quase parte dos acessórios ali, né? A luzinha da reserva, né? Então, a fome e a sede, elas são sensações que nós temos que vai nos impulsionar a buscar algo para comer e beber, tendo em mente que isso vai nos manter vivo. Pensa bem o carro, se ele tivesse inteligência ali, quando acendesse a luzinha, ele ia falar assim, corre para o poço, porque senão eu vou parar por aqui. Eu não tenho muito mais fôlego não. Né? Talvez alguns quilômetros aqui, senão eu vou parar. Né? E a fome e a sede são esses impulsos também que, né, trazem para a gente pensamentos que se a gente não suprir essa necessidade, a gente vai morrer, a gente vai parar. Então, ela nos impulsiona a buscar algo para comer ou beber, do contrário nós vamos, né, parar, vamos, né, morrer. E no aspecto espiritual não é muito diferente também, porque se nós queremos nos manter vivos, então nós devemos ansiar, nós devemos desejar, buscar a justiça como algo que vai nos manter vivos, igual a comida e a bebida mantém o nosso corpo físico. A justiça que vem de Deus nos manterá vivos também espiritualmente. Né? Então é importante fazer essa distinção aqui, que essa justiça
não diz respeito à justiça terrena que se faz nos tribunais, né, dos homens aí. Até porque, muitas vezes, essa justiça nos decepciona. Então, se você estiver esperando, você pode acabar morrendo de fome, né, e de sede. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não dessa justiça. Porque se tiver fome e sede dessa justiça somente, claro que a gente quer, sim, leis justas, né, tribunais que aplicam essas leis justas, mas se a gente estiver esperando somente nessa justiça, a gente vai morrer de fome. Às vezes você vai se decepcionar, está esperando uma picanha e vem ali uma sopinha ralinha, né? É mais ou menos assim, né? O profeta Isaías, por exemplo, ele vai dizer assim, Isaías 64, versículo 6, que a justiça humana ela é como trapo de imundícia. Nem vou falar o que é isso aqui por causa da classificação do horário, né? Mas é como trapo de imundícia, é como uma coisa abominável para eles, era uma coisa impura para eles. A justiça dos homens, né? Então, ter fome e sede de justiça significa ter um intenso desejo, né, de se livrar do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Olha o que diz Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Não o ouça. Então o que nos separa de Deus? As nossas iniquidades. O que é ter fome e sede de justiça? É ter um desejo intenso de nos livrar do pecado que nos separa de Deus. Né? Então dessa forma, o desejo de obter justiça é o desejo de estar de bem com Deus. Né? Isso é que nos faz pessoas verdadeiramente felizes. Ter paz com Deus. Quer uma coisa melhor? Tem pessoas que têm paz com tudo, só não têm paz com Deus. Não é? Por quê? Porque para estabelecer a paz com tudo, aceita tudo. Aceita tudo, coisas que é erradas, né, coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aí tem paz com tudo, só não tem paz com Deus. Né? Coitado, né? Então a pessoa que tem fome e sede de justiça deseja ardentemente se livrar da disposição de pecar, seja por palavras, por atos ou até mesmo por pensamentos. Né? Conforme diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte, dessa disposição de pecar? Né? Quando você tem fome e sede de justiça, e é algo que deve nos classificar, não quer dizer que nessa vida a gente vai estar livre da disposição de pecar. Né? Enquanto nós estamos aqui, Paulo vai dizer em Romanos, nós gememos e choramos. Podemos ter momentos de glória, né? Mas até nesses momentos a gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes eu falo, nossa, eu tô bom, nesse tempo agora eu tô bom, tô muito santo. Aí vem o orgulho, né? Existe uma história dessa de Santo Antão, né? Vocês já viram, né? Que ele se afastou da sociedade, né? Queria viver sem pecado nenhum, né? E chegou um ponto assim que o diabo deixou de tentar ele, né? E aí ele falou assim, não, agora eu tô bom. Aí o diabo foi e voltou, né? O orgulho, né? O orgulho tomou conta do coração. Então nós, enquanto estivermos aqui, nós estaremos sim passando por momentos de disposição de pecar. Isso não quer dizer que a gente não precise de ter essa fome e sede de justiça, esse desejo ardente de se livrar, né, do pecado, né? Então, o que é a justiça? É exatamente nisso que nós devemos superar, né, os escribas e os fariseus, se nós quisermos entrar no reino dos céus, conforme o texto que nós lemos. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque essa é uma condição básica, né? A gente não entra no reino dos céus sem que sejamos verdadeiramente justos, né? E como é que nós sabemos que os escribas e fariseus não possuíam essa justiça verdadeira, apesar deles reivindicarem, né,
acharem que eles eram os justos. Nós sabemos que o que eles acreditavam, né, o que eles criam, eles não agiam dessa forma. Né? Eles falavam uma coisa, mas viviam de outra forma. Eles acreditavam, em primeiro lugar, que eles chegariam até Deus por causa de serem eles descendentes físicos de Abraão. Ou seja, por causa da minha família. Né? Eu sou crente, nasci numa família de crente, então eu sou um crentinho. Né? Não é assim. Né? Nós falamos isso inclusive no acampamento. Os adolescentes, eles precisam nascer de novo. Não é? É muito bom você nascer numa família que seu pai, sua mãe, seu avô já vem de uma tradição de pessoas piedosas, não de pessoas religiosas, de pessoas verdadeiramente cristãs. Mas nós precisamos também nascer de novo. Os escribas e fariseus, eles achavam que, por serem da descendência de Abraão, eles já eram automaticamente justos, o que era um equívoco. Então não importa quão piedosos são os nossos pais, nós precisamos responder por nós mesmos. Os fariseus também faziam muitas coisas boas e achavam que isso era justiça. Porém, eles faziam para mostrar para os outros o quanto eles eram bons. Não é por isso que inúmeras vezes Jesus vai dizer, olha, se vocês querem orar, não é, para que os outros vejam, vocês já receberam a recompensa de vocês, porque os outros já estão vendo vocês orar. Se vocês querem dar esmolas, né? Por isso que fala, se a tua mão direita der na tua esquerda, não precisa ficar sabendo. Ou melhor dizendo, se a tua mão direita, no nosso contexto, se a tua mão direita der, o Instagram não precisa ficar sabendo. Né? Seria atualizando para os nossos dias. Porque se é isso que você quer, que as pessoas vejam, você já recebeu a sua recompensa, elas estão vendo. Não é? Então a justiça dos fariseus, dos escribas, era essa justiça aparente. Não é? E essa justiça não faz com que eles sejam, né, participantes do reino de Deus. Então, justiça significa possuir a qualidade de ser justo, o que significa estar em conformidade com a lei de Deus. Né? Porém, nós nunca, hoje à noite nós vamos abordar um pouco sobre isso também, nós nunca estaremos plenamente justos por nossos próprios esforços, plenamente alinhados com essa lei de Deus, com a lei moral de Deus. Por isso nós precisamos de quê? Da justiça que vem de Cristo. Porque se nós não tropeçamos em um, nós tropeçamos em outro mandamento. No livro de Levítico, por 3 vezes, e na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós temos o mandamento de Deus: sereis santos, porque eu sou santo. Olha o padrão de Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Qual que é o padrão? O padrão é Deus. O padrão para a santidade é Deus. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, o padrão para se conformar é a própria santidade de Deus. E é disso que nós devemos ter fome e sede de justiça. Da própria santidade. Eu quero ser santo como Deus. Ainda que eu tenha que ser esclarecido de que eu não vou conseguir. Eu não posso achar que nessa vida nossa, poxa vida, eu já sou semi-Deus, viu? Ou vice-Deus. De tão santo que eu sou. Eu não posso cair nessas armadilhas que o meu próprio coração cria para mim. Eu devo sim ter esse desejo ardente dessa justiça, que se expressa na santidade de Deus. Então, resumindo, ter fome e sede de justiça significa ter um forte desejo de se livrar do eu, que por muitas vezes deseja o pecado, seja por palavras, por atos, pensamentos. Então, quem tem fome e sede de justiça tem uma atitude humilde diante de Deus, assim como o publicano, naquela parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu que subiram no templo para orar. Olha o que diz Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14.
propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Jesus contou uma parábola para aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha a atitude de si para si, né? Cheio de si, né? Parece um balão, né? Se encostar uma agulha explode, né? O publicano, estando de pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Né? Olha a atitude diferente, né? De humildade, né? Então, aí Jesus continua: digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, né? Não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Não é? Então, meus irmãos, existem casos de pessoas que têm fome e sede, naturalmente falando, que chegam inclusive ao extremo de matar para saciar essas necessidades. E no sentido espiritual, quem tem fome e sede deveria fazer a mesma coisa, porém, consigo mesmo, se mortificar. Não é? Se mortificar, buscando ser saciado da justiça de Deus, em um relacionamento intenso com Jesus. É desta forma, então, que será saciada, não é, a nossa fome e sede de justiça, nosso desejo de nos parecer mais com Deus. Oh Deus, pelo amor de Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Né? Quero ser mais parecido. Então, nesse relacionamento intenso, vocês já perceberam que às vezes alguns casais, eles parecem um com o outro? Tem uma certa semelhança. É interessante quando você começa a observar isso. É porque eles estão num relacionamento tão intenso, numa sintonia tão intensa, às vezes parece até fisicamente. Começa a reparar isso, se vocês ainda não repararam. Os casais começam um a pegar o jeito do outro, sabe? E a gente com Deus devia ser assim. Vocês olharem para mim assim e falar assim, tá o pai, tá o filho, né? Parece com Deus, né? Esse é o meu desejo, que vocês vejam isso em mim. E é o meu desejo também ver isso em vocês. Ver vocês se relacionando tanto com Deus. Né? Isso não é se relacionar com a religião, se relacionar com Deus. Né? Que vocês vão se parecer com Ele, com Jesus. Não é? Então, aquilo que constitui o caráter do cristão não é nada que não esteja relatado na palavra de Deus. É nosso guia de fé e prática. Mesmo que seja bonito, que esteja na moda, não é isso que vai nos classificar como cristãos. É aquilo que está aqui na palavra de Deus. Né? E a verdadeira felicidade que nós devemos anunciar ao mundo, né? Porque bem-aventurados, né? Nós falamos semana passada, bem-aventurados, verdadeiramente felizes, essa felicidade verdadeira, ela não está em drogas, ela não está em lazer que o dinheiro pode comprar, ela não está em momentos de alegria e satisfação de desejos pecaminosos, mas sim em manifestar as características dos cidadãos do reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, né? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nós vamos falar sobre isso semana passada, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, né? Bem-aventurados, verdadeiramente felizes, né? A palavra que nós falamos aqui semana passada, né? Makarios, a palavra no grego, que não tem uma correspondente assim, exata no português. Aí, então nós colocamos bem-aventurados, ou algumas traduções felizes, mas esse feliz é bem pobrinho em relação àquilo que o termo que Jesus usou
nos fala? É verdadeiramente felizes. Né? Não é uma felicidade condicionada. Verdadeiramente felizes somos nós que somos humildes em espírito, se é que o somos, né? E deveríamos ser. Os que choram, os mansos, né? E os que têm fome e sede de justiça. Então, todos esses atributos ou qualidades, né, devem ser manifestos na vida do cristão, porque todos nós somos chamados, né, para sermos humildes em espírito, em vez de confiar na justiça própria. Todos nós somos chamados a chorar por causa da nossa condição de pecadores. Poxa vida, eu sou um pecador, hein? Miserável eu que sou. Eu achei que eu estava indo bem, quando eu penso, eu deslizo. Não é? Coitado de mim. Né? Isso deve ser expresso nas nossas vidas. Né? E o consolo futuro é que nós herdaremos a terra, seremos consolados, seremos saciados, né? E nosso é o reino dos céus. Certo? Alguma dúvida? Vou presumir que vocês entenderam. Tá bom, seu A? Certo. Vamos orar então, para a gente encerrar? A Eliana está só anotando, ele está com medo depois das perguntas. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo, né, de edificação na palavra. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome, porque o Senhor tem nos orientado na tua palavra, Senhor, sobre aquilo que deve transparecer em nossas vidas, aquilo que deve nos identificar, Senhor, para não corrermos os riscos, ó Pai, de queremos nos identificar com algo que não está na tua palavra, Senhor, com algo que a cultura nos impõe, com algo que os movimentos sociais, políticos, ideológicos estabelecem como sendo nossas marcas. Livra-nos disso, Deus. Faze-nos, sim, ó Deus, participantes de todas as esferas da sociedade, mas nos identificando com essas características, Senhor. Com a mansidão que vem da tua palavra, que vem do teu Espírito, com a fome e sede de justiça, da tua justiça. Leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares e traga-nos essa noite mais uma vez para juntos te adorarmos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.